e senhores, boa noite. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Guilherme Vilela de Lima. Presente. Vereador Joaquim Reis Pereira da Silveira. Presente. Vereador José Acácio Vilela. Presente. Vereadora Maísa Marques Oliveira. Presente. Vereador Mauro Celso de Souza Santos. Presente. Vereadora Paulina Desidéria Cândido. Presente. Vereadora Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento. Presente. Vereadora Sandra Mara Moraes da Silveira Borges. Presente. Senhor presidente, declaro que se encontram presentes 9 vereadores, sendo verificado o quórum para a realização desta reunião. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente reunião. Teremos agora a leitura do pequeno expediente. Você não pegou essa agenda nossa? Eu vou comprar uma, não gosto de ficar sem agenda. Ata da reunião de inauguração da sessão legislativa da Câmara Municipal de Alpinópolis. Aos 2 dias do mês de janeiro do ano 2017, às 18h30, na cidade comarca de Alpinópolis, estado de Minas Gerais, plenário Vicente Vilela Lemos, realizou-se a reunião de inauguração da sessão legislativa da Câmara Municipal de Alpinópolis, sob a presidência do vereador José Acácio Vilela. O vereador Rafael Henrique da Silva Freire, primeiro secretário da Câmara, constatou a presença dos seguintes senhores vereadores: Guilherme Vilela de Lima, Joaquim Reis Pereira da Silveira, José Acácio Vilela, Maísa Marques Oliveira Brasileiro, Mauro Celso de Souza Santos, Paulina Desidéria Cândido, Rafael Henrique da Silva Freire, Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento e Sandra Mara Moraes da Silveira Borges. Com a presença de 9 vereadores, senhor presidente, nos termos do artigo 124, parágrafo 1º do Regimento Interno, declarou aberta a sessão por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus. Senhor presidente José Acácio convidou o excelentíssimo senhor prefeito municipal José Gabriel dos Santos Filho para compor a mesa diretora. Iniciando, foi executado o hino do município de Alpinópolis. Senhor presidente José Acácio deu boas-vindas ao senhor prefeito José Gabriel dos Santos Filhos e aos vereadores e expôs suas propostas de governo para o biênio 2017 e 2018. Em seguida, passou a palavra aos vereadores. Fizeram uso os vereadores Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento, Sandra Mara Moraes da Silveira Borges, Maísa Marques Oliveira Brasileiro, Paulina Desidéria Cândido, Guilherme Vilela de Lima, Mauro Celso de Souza Santos, Joaquim Reis Pereira da Silveira e Rafael Henrique da Silva Freire, os quais fizeram seu discurso de apresentações, ressaltando a disposição para o trabalho e compromisso com a população, conclamando a participação da população às reuniões da Câmara. Em seguida, fez uso da palavra o senhor prefeito municipal José Gabriel dos Santos Filhos, cumprimentando todos os presentes, apresentou sua mensagem e se colocou à disposição de todos. Conclamou que trabalhassem em união, Câmara e Prefeitura. Na sequência, o senhor presidente José Acácio Vilela levou ao conhecimento a formação das comissões permanentes da Câmara, biênio 2017 e 2018, nos termos do artigo 59 do Regimento Interno. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente, Rafael Henrique da Silva Freire. Vice-presidente, Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento. Membro, Joaquim Reis Pereira da Silveira. Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Presidente, Mauro Celso Souza Santos. Vice-presidente, Paulino. Membro, Rafael. Comissão de Obras, Bens e Serviços. Presidente, Sandra Mara. Vice-presidente, Guilherme Vilela. Membro, Maísa. Nada mais havendo que tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. Eu, Rafael Henrique da Silva Freire, primeiro secretário da Câmara, fiz esta ata por delegação de poderes
que, uma vez lida e achada conforme, vai assinada por mim, pelos senhores membros da mesa e pelos vereadores se interessarem. A ata está em discussão. Nenhuma objeção, senhor presidente. Eu gostaria de informar que essa ata foi da primeira reunião, né, ordinária. A ata da reunião extraordinária do dia 11 ainda não deu tempo, né, de ficar pronta. E ela será feita a leitura na reunião a próxima reunião ordinária. Projeto de resolução 01, de 16 de janeiro de 2017. Nobres edis. A resolução em comento visa somente adequar a realidade de hoje. Nossos servidores encontram com papel reciclável oficial ou não dentro do Poder Legislativo. Projeto de resolução que revoga a resolução 10, que dispõe sobre o uso de papel reciclável. Tem uma cópia com cada vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, requerimento 01/2017. Os vereadores que essa subscrevem, no uso de suas atribuições legais previstas nos recames dos artigos 178, parágrafo 1º, inciso 1, parágrafo 2º, inciso 2, 182, inciso 7 do Regimento Interno, requerem a Vossa Excelência, sem necessidade de deliberação do plenário, seja solicitado ao senhor prefeito municipal as seguintes informações, para se inteirarem da real situação do município em 31 de dezembro de 2016. A. Quantos servidores municipais prestam serviços atualmente para a municipalidade? Quantos contratados? E em 31/12/2016. P. Qual foi o percentual apurado da folha de pagamento em relação à receita corrente líquida registrada em 31/12/2016? C. Qual foi o percentual apurado na folha de pagamento em relação à receita corrente líquida registrada em 5/7/2016? D. Existiam contratos por prazos determinados firmados com terceiros pelo município de Opinópolis e vigorantes em 31/12/2016? Caso positivo, eles foram rescindidos ou ainda estão vigorando? Pede-se que sejam informados todos aqueles que estavam vigorando até 31/12/2016 e os que estão vigorando atualmente, com indicações de nomes do contratado, objetos dos contratos e prazos de suas vigências. Existem servidores que atualmente estão cedidos para órgãos estaduais, judiciário, polícia civil e militar, ou para outras entidades? Foram firmados convênios para tais fins? Pede-se a indicação de seus nomes e quais os valores dos seus vencimentos e seus cargos de carreira. Em 31/12/2016 existiam? Pede-se que sejam identificados, se for o caso. Existem servidores que atualmente estão de licença sem remuneração? Quais os nomes dos referidos servidores e quais seus cargos de carreira? Existem termos de ajustamento de conduta firmados com o Ministério Público Estadual ou Federal? Quais? Pedem-se cópias dos mesmos, se for o caso. H. Existem alguns descontos que atualmente estão sendo feitos sobre a verba repassada mensalmente ao município, do Fundo de Participação dos Municípios? Pede-se sejam identificados com remessa de cópias dos documentos respectivos que deram origens aos descontos. E existem restos a pagar registrados em 31/12/2016? Caso a resposta seja positiva, qual o valor total desses restos a pagar?
J. Todos os restos a pagar deixados em 31/12 de 2012 já foram pagos? Qual a razão? Foram formalizados os competentes processos administrativos daqueles que ainda não foram pagos para apuração de eventuais irregularidades ou supostas fraudes? Caso positivo, pede sejam enviadas as cópias dos respectivos processos administrativos. K. Quais os percentuais aplicados na saúde e educação nos anos de 2013, 14, 15 e 16, exigidos constitucionalmente de 15% e 25%, respectivamente? Qual o estado das obras e serviços municipais deixados em 31/12 de 2016? Pede-se seja enviado o relatório de que trata o inciso 35 do artigo 85 da Lei Orgânica Municipal. M. Quais os saldos bancários existentes em 31/12 de 2016 em todas as contas correntes do município, inclusive daquelas referentes às verbas de convênio, carimbadas, entre aspas? Qual é o valor registrado em 31/12 de 2016, referentes a precatórios que devem ser pagos no exercício financeiro de 2017? Quais os precatórios que foram pagos no ano de 2016? Quantos cargos comissionados existem atualmente? Pede-se que sejam identificados, inclusive com os valores dos subsídios correspondentes. Todos estão providos? Quais os que estão providos e os nomes dos seus ocupantes? P. Em relação ao último leilão realizado pelo município de seus bens inservíveis, pede-se a relação daqueles que foram leiloados, os valores recebidos e os nomes dos arrematantes. Quais as ações judiciais que atualmente tramitam perante o Poder Judiciário envolvendo o município de Alpinópolis, quer como autor, quer como réu? Pede-se que sejam identificadas por números dos processos locais de suas tramitações, objetos das ações e valores atuais das causas e atuais posições processuais. Qual é o montante em 31/12 de 2016 da dívida ativa do município? Pede-se identificá-las individualmente. Na oportunidade, esclarece os signatários deste requerimento que o desatendimento dos pedidos aqui formulados no prazo legal implica em prática de infração político-administrativa do senhor prefeito municipal, sujeita à cassação de seu mandato pela Câmara. Vejamos. Decreto-Lei número 201/67. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais, sujeitos ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. 3. Desatender sem motivo justo as convocações ou os pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular. Previsão no mesmo sentido está contida no inciso 3 do artigo 73 da Lei Orgânica Municipal. Termos em que pedem deferimento. Alpinópolis, 16 de janeiro de 2017. Mauro Celso de Souza Santos, vereador. Rafael Henrique da Silva Freire, vereador. Pode continuar. Eu defiro o requerimento dos vereadores Mauro e Rafael, embora não precisasse passar pelo plenário, mas eu vou deferir porque eu acho que a gente está dando mais transparência, acho que é melhor. E fica deferido. Como nós já haveríamos conversado lá no plenarinho, né, sobre o grande expediente, colocou o nome de todos os vereadores aqui. Então, eu gostaria de saber se todos desejam falar. Aquele que não quiser falar, eu vou descontar já 1 minuto ali. Todos querem falar? Eu sim. Eu não.
Sandra, não? Eu não. Eu vou falar breve. Nossa Senhora. Não. Não? 10 minutos para cá. Cada vereador tem 15 minutos. Eu passo a palavra, então fica a palavra vaga para a vereadora Dona Paulina. Boa noite a todos. Boa noite. Que tem que agradecer muito a Deus, que se Deus quiser, nós vai começar já a reunião, certo? E com fé em Deus, que Deus ajudar, que dá tudo certo para nós, o prefeito, pelo povo dessa cidade e da região. É isso que eu peço a Deus, ter muita união, para Deus ajudar, que nós fazer um bom trabalho, que nós vai começar o nosso serviço, porque brigando muito, falando muito, não adianta. Vamos falar mais pouco, ter certeza daquilo que a gente está falando e trabalhar pelo povo, pela cidade, pela região. Porque não adianta nada ficar falando, discutindo muita coisa, mas fica só falando e não fazer. Então a gente falando mais pouco e trabalhando mais é melhor. E não precisa tanta discussão, muitas coisas. Porque a gente não atingindo uns aos outros, acho que não precisa nada dessas coisas. Gosta de atingir, aí tem que levar também. Então, eu devolvo a palavra e agradeço que, se Deus quiser, eu tenho fé em Deus, que Deus vai iluminar nossos passos, que nós vamos fazer um bom trabalho nessa casa, para nós e o povo, o prefeito, para todo mundo nessa região. Obrigado, presidente, porque por enquanto, eu dou os parabéns para o senhor. Reunião começando nas horas certas, como o senhor falou, porque nós nunca teve nessa casa, não deu o primeiro dia do outro mandato que eu entrei, nunca teve um dia que chegasse. Tinha dia, mandava a gente vir chegar aqui na reunião, não tinha, nem avisava. Uai, eu moro lá no São Bento. Tinha que ir pegando carona fora de hora na estrada, posando na casa dos outros. Falava, mas não cumpria nos oral, não avisava que não tinha reunião nem nada. E agora eu estou com muita fé, graças a Deus, e sei que o senhor tem impulso, vai a reunião manter em dia nas horas que eu preciso, nos meus oral. Se um problema larga um dia que não avisa, tudo bem, porque às vezes o telefone não pegou, não teve jeito de entrar em contato. Mas eu estou muito contente pelas reuniões que o senhor já começou. Eu já vi que nessa casa vai ter curso, a gente vai poder falar, não tem ninguém para perturbar ninguém, vereador nenhum. Cada um quieto no seu lugar. Isso é uma muita importância para nós, viu? Parabéns, viu, presidente? Depois a palavra. Obrigado pelas palavras, vereadora Dona Paulina. A palavra está com o vereador Rafael, 15 minutos. Senhor presidente, boa noite. Boa noite. No qual cumprimento os demais colegas de vereança. Boa noite ao público presente. É importante essa participação da comunidade, né? A gente pretende, espera ver essa casa lotada cada vez mais. Um dos nossos objetivos é aproximar a política do nosso povo. E eu quero falar aqui um pouquinho a respeito desse requerimento, né, que a diretora do Legislativo acabou de ler, dar uma breve explicação do que se trata. Às vezes são muitas informações e a princípio podem ficar um pouco vagas. Esse requerimento é uma iniciativa minha e do vereador Mauro. A gente está solicitando ao Poder Executivo algumas informações que julgamos necessárias para ter o real conhecimento da saúde financeira do município. Essas informações, geralmente, elas são levadas durante o período de transição, mas nós não tivemos conhecimento ainda, né, dos resultados obtidos durante a transição feita pelo Poder Executivo. E essa transição, ela sempre ocorre quando troca um governo. Vai entrar um novo mandatário, então o mandatário que está assumindo, ele tem para si essas documentações para saber como ele está pegando o município. E com base nisso, nós pretendemos organizar um dossiê, não sei se essa é a palavra correta, mas acredito que sim, para estar levantando questões relativas a quantos cargos comissionados tem a prefeitura, quantos contratados tem a prefeitura, quais as dívidas que o município tem, quais as dívidas já foram pagas pelo município. Temos também a questão do leilão que foi feito no município, salvo engano, no ano de 2014, se eu não me engano, 13 ou 14. Então nós queremos estar averiguando, né, toda a documentação deste leilão e
temos também a questão de servidores que estão cedidos. Tem servidor cedido à Polícia Militar, tem servidor cedido à Polícia Civil, ao Fórum. Então nós queremos ter esta relação em mãos para traçar aí um cronograma de trabalho, né, vereador Mauro, para os próximos anos, e certamente oferecer depois essas informações de uma maneira mais abreviada à população, porque eu acho que a parte mais interessada disso tudo é o nosso povo. E chegou o momento da gente abrir a caixa preta do município de Alpinópolis sem receio, porque isso é importante para que nós, vereadores, façamos uma boa vereança, façamos um bom mandato, né, prezando aí pelos princípios que norteiam a administração pública. Então, diante disso, a Câmara estará direcionando ao prefeito este requerimento com essas informações que nós aguardamos dentro do prazo legal. Outro assunto que eu quero trazer aqui em questão é a respeito do transporte da saúde, o transporte para os pacientes, usuários aí, né, do SUS. É louvável a atitude da administração pública, da administração municipal, de estar reduzindo alguns gastos no município, né, diante da situação econômica que o país vem atravessando, e não seria diferente aqui em Alpinópolis. No entanto, nós temos que levar em consideração e fazer essas ponderações do que de fato precisa ser cortado, porque às vezes deixamos de oferecer um serviço ao povo, sendo que o corte poderia ser feito dentro da própria administração. Então o transporte público, ele é necessário, porque eu estive lá na prefeitura, e aqui eu estou falando com conhecimento de causa, falei inclusive com o prefeito, falei com a diretora do departamento de administração, senhorita Flávia, e foi informado de que o transporte hoje, ele somente está sendo fornecido para quem está fazendo o tratamento pelo SUS. Então, imaginem vocês, senhores vereadores, aconteceu esse caso comigo, até eu procurei a Flávia, foi justamente por essa questão. Tem uma cirurgia que um paciente precisava de fazer, de reconstrução de face, e essa cirurgia o SUS não cobre ela. E é uma família que, digamos, não é uma família financeiramente tranquila, mas devido à necessidade, reuniram o valor, fizeram o levantamento desse valor para pagar a cirurgia particular, porque o SUS não cobre. Foram atrás do transporte no município e foi dito que não será oferecido transporte para questões particulares. Mas aí eu pergunto para vocês, até que ponto podemos ater a essa questão particular? Porque se a família está pagando o tratamento, é porque o SUS não cobre, né? Então, deixar aqui a minha manifestação para que vocês, vereadores, né, da base do prefeito, possam estar levando essa sugestão para ele também. Depois eu quero estar procurando pessoalmente, para que faça essas ponderações, que nem sempre, quando a consulta, quando o tratamento é particular, nem sempre quer dizer que a pessoa optou por fazer o tratamento particular. É porque muitas vezes o SUS não cobre. Então, às vezes a pessoa não tem condição de pagar o transporte, né, e vai ter o transporte negado porque o tratamento é particular. Então, vamos nos ater a essas questões, e porque a administração, contenção de gastos, nós não podemos fazer tirando do povo. A gente tem que fazer tirando da administração. Então, vamos refletir sobre isso. É uma necessidade do município. Eu acho que é uma questão simples de ser resolvida, né, e que certamente o nosso povo, a nossa população, ficará muito agradecido. Outra questão que eu quero deixar registrada aqui é a respeito do portal da transparência. Eu estive já acompanhando alguns dados no portal da transparência do município, inclusive alguns cidadãos me procuraram para perguntar a respeito, e desde dezembro que o portal da transparência não é atualizado. E a lei de acesso à informação, ela, né, pressupõe essa atualização constante, sob pena de infringir a lei. Então, para que vocês possam estar
pedindo, solicitando ao prefeito, eu não sei se durante essa troca de mandatário, se teve algum entrave nessa questão, mas para que vocês possam me ajudar o pedido da população, a solicitar para que o prefeito, né, o quanto antes possível, disponibilize essas informações no portal da transparência, que isso é fundamental para que nós possamos realizar o nosso trabalho de fiscalização aqui dentro da Câmara e para que a população possa exercer também o seu papel lá fora. No mais, senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Rafael. Momento da presidência. Eu acho que eu tinha mais que falar, oi? Não, Guilherme não. Não é que desistiu, ele deixou para a próxima, né, Guilherme? A gente conversou lá no plenarinho, mas eu gostaria de dizer mais uma vez o seguinte, sobre a lei orgânica e o regimento interno. Então, eu gostaria que todos os vereadores já fossem pensando aí em a gente formar uma comissão de 3 vereadores para a gente ver essa revisão, né, da nossa lei orgânica e também do nosso regimento interno. A gente vê que, principalmente, a lei orgânica está totalmente desatualizada e em desacordo com a Constituição Federal e também não está batendo com a Câmara dos Deputados, na Federal, a Assembleia Legislativa, de acordo com o parecer que a gente viu aqui, está tudo atrapalhado. Então, vamos trabalhar aí em cima, na próxima reunião, ver se a gente já forma essa comissão e já passa ela, inclusive, votação pelo plenário, que nós não podemos brincar. Acho que nós temos que trabalhar mesmo em cima disso aí, para a gente trabalhar, porque está difícil. Nós vimos a dificuldade que a gente encontrou aí, devido constar uma coisa, não constar coisa diferente no outro, né? E dizer aos senhores vereadores o seguinte: a Câmara está aqui à disposição, ela é do povo, é dos vereadores. O que os vereadores precisarem, nós temos aqui o nosso assessor parlamentar, doutor Ricardo, que volta hoje. Parabéns, doutor Ricardo, que foi apresentado, está voltando aí para o nosso convívio. O doutor Giovanni, que é o nosso assessor jurídico, também está aí. A Genoveva, que é a assessora executiva, né? Está aí a sala dela à disposição. Então, que os vereadores usem a Câmara, venham para cá, estudem, fiquem à vontade, não precisa fazer nada lá fora. Gente, vem para cá, tem... Sim. Venham para cá, a Câmara está à disposição de todos, nós temos assessores para isso, temos funcionários, fiquem à vontade. Com relação ao telefone, precisou de usar o telefone, aquela sala que não estiver telefone, usa do vizinho, ou pode usar do gabinete também do presidente da Câmara. E gostaria também de dizer o seguinte, no começo de fevereiro agora, se Deus quiser, a gente pretende já fazer o primeiro curso, ou a primeira palestra, para quem quiser dizer assim melhor, sobre o processo legislativo, que será muito importante. Vocês vão ver a importância que é, principalmente para aqueles vereadores que estão começando, e até para a gente também, que é claro que as coisas vão mudando, vai alterando, as leis alteram, então para todos nós. E gostaria de dizer, com relação ao andamento das nossas reuniões, eu gostaria de pedir aos vereadores, até agora não aconteceu, mas pode acontecer, que sigam sempre aquele painel. Se é 5 minutos, 5 minutos. Passou dos 5 minutos, gente, eu vou comunicar aqui, porque às vezes a pessoa não viu lá, mas que fiquem atentos. E eu vou cortar a palavra para que a nossa reunião ocorra dentro do prazo legal, dentro dos horários legal. A não ser, às vezes o vereador não dá para encerrar, ele está com uma fala muito importante, aí ele vai pedir mais um pouquinho de tempo, mas que tudo seja assim, ó, breve. Do mais, é isso, a gente já conversou lá no plenarinho, foi uma reunião, acho que proveitosa, e gostaria de dizer a vocês que, como presidente dessa casa, eu tenho vindo aqui todos os dias, os funcionários sabem disso, eu chego meio-dia e pouco,
e fico quase que até na hora de fechar, ou até depois ainda, a gente está ficando devido aos trabalhos, e pretendo fazer isso, pelo menos tirar a maior parte do período da tarde para estar aqui. Estarei aqui à disposição de todos vocês, todos os vereadores, viu? Os companheiros de mesa e todos os vereadores. Como ninguém se inscreveu na explicação pessoal, eu encerro a reunião, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa reunião. Uma boa noite a todos.